Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Turma, não consegui gravar um vídeo no sábado, né? Tava de folga com a patroa, aniversário de casamento, você sabe como é que é. Só dando essa justificativa aqui, por isso só tô agora aqui dando as minhas impressões sobre a coletiva de despedida do Cássio e pra gente já virar a página, né? Pra gente registrar aqui no canal esse último capítulo do goleiro Cássio à frente do Corinthians como um grande ídolo. Na verdade, como grande ídolo ele vai continuar sendo, né? Mas trazer para vocês alguns bastidores e as minhas impressões dessa coletiva de despedida do goleiro, que teve homenagens, evidentemente, né, com garotos da base que foram lá presentear o goleiro e posar para foto, com integrantes da organizada, com as taças que ele conquistou à frente da sala de conferências, né, da sala de entrevistas, com um batalhão de repórteres para ouvir as últimas palavras do Cássio, e inclusive nessa relação de muito respeito que a gente teve nesses 12 anos, né, alguns menos, outros mais, outros todo esse período, ele agradeceu também a presença, e muitos repórteres, ao perguntar para o Cássio, falavam antes, né, obrigado pelo convívio, boa sorte, obrigado por tudo, você sempre apareceu na boa e na ruim, deu a cara a tapa, aquela coisa toda. Uma relação amistosa, que muitas vezes não foi amistosa, né? Ela teve um conflito ou outro por conta de críticas, perguntas mais ácidas, espinhosas, e ele, com personalidade, rebatia aquela coisa toda, mas tudo ficando dentro da batalha de argumentos ali, né? Acho que isso é o mais importante. Antes da entrevista, o Cássio posou para foto com funcionários do CT, funcionários do clube, do dia a dia, e que levaram seus filhos, inclusive, e o Corinthians fez algumas postagens, uma foto com drone, né, com todo mundo lá no campo, e segundo o Cássio, durante a entrevista, foi o momento mais difícil, porque os companheiros, né, aquela coisa, o contato segue, tem o grupo de WhatsApp, os caras vão jogar contra em algum momento, isso é o de menos, né? A relação com o torcedor, ela vai continuar por onde o Cássio for. Agora, com os funcionários no dia a dia do clube, foi um pouco mais complicado, porque aí é o cara da cozinha, é a tia da limpeza, é a tia do cafezinho, é o cara que corta a grama, é muita gente que tem no Cássio, que tinha no Cássio quase que uma mobília do centro de treinamentos, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eles chegavam e o Cássio estava lá, na boa, na ruim, o Cássio chegava, né? E às vezes ele ganhava um abraço num momento difícil, eram as pessoas que estavam sempre ali por ele. E aí eu vou falar para vocês que eu colhi relatos de uma pessoa, que eu não vou identificar evidentemente, que é um funcionário ou uma funcionária que trabalha no dia a dia do clube. E eu consegui conversar com essa pessoa, cara, essa pessoa estava arrasada, essa pessoa estava desolada, como boa parte dos funcionários. Então isso também reflete o que é o Cássio no dia a dia. E aí a gente está falando de algo muito além, né, do que ele faz no campo, do convívio da liderança, né, com o grupo de jogadores, de uma coisa mais restrita do futebol. Estou falando do convívio diário. Essa pessoa me disse o seguinte, foi uma semana muito difícil. Eu falei com essa pessoa na sexta-feira. E o dia de hoje está sendo implacável, essa pessoa me falou. Porque a gente não sabe como vai seguir. Eu ouvi frase nesse sentido. A gente não sabe como vai ser daqui para frente. Não ter ele aqui por perto vai ser muito complicado. O dia tá... A gente precisa de um abraço porque... a gente precisa ser abraçado porque o dia está muito difícil. O momento está muito difícil. Uma pessoa visivelmente emocionada e que estava assim, cara, no chão pela saída do Cássio. Não pela saída do goleiro. Não pela saída do goleiro que uma hora é reserva, outra é titular, uma hora pega um pênalti, outra hora salva o time. Não é esse. Não é esse goleiro que todo mundo vê. É do Cássio. O Cássio Ramos, é o gigante lá, que vai lá treinar todo dia, toma um café, come alguma coisinha, dorme no hotel, cumprimenta, né, troca uma ideia. Esse cara. E o futebol tem disso, né? Muitas vezes, é muito difícil, na maioria das vezes, o cara ficar todo esse tempo. E ele ficou. E ele falou que 60%, 70% dos funcionários estão desde o dia que ele chegou. Então são 12 anos, cara. Para alguns um pouco menos, mas enfim, é muito tempo com o cara lá presente. Então, realmente, essa parte foi mais complicada. O Cássio foi questionado, obviamente, sobre os motivos da saída, e eu vou falar um negócio para vocês. Você pode ter a opinião que você quiser, a gente está aqui para debater, e é claro que se a gente olhar a história do Cássio,
Se a gente olhar o currículo, a trajetória, é claro que a gente imaginava, e acho que ele também, um final diferente, né? Foi muito abrupta essa saída. Ela foi muito repentina. Desde aquela declaração lá em Buenos Aires, depois do jogo contra o Argentinos Júnior, que ele vai para a reserva e se passam aí 6, 7 jogos e ele sai do clube, é muito rápido. Ninguém esperava isso. E é claro que a gente não imagina. Pô, a gente tá falando do Cássio, cara. O Cássio tinha que cumprir o contrato. O Cássio tinha que se aposentar. O Cássio tinha que terminar a carreira dele no Corinthians, titular ou reserva. Eu entendo quem pensa assim. Mas, cara, o Cássio, ele foi por outro lado e eu gostei. E eu gostei, sabe? Eu sou um pouco, como é que fala? Talvez ingênuo até, como queiram. Não tem problema nenhum. Mas eu procuro olhar o lado bom. E ele, em vários momentos, usando a religião ou não, ou no que quer que você acredite, ele fala, cara, as coisas, elas... E nós vamos, né, começar a falar sobre a questão dos Emirates, né, os name rights da Neoquímica Arena, todo mundo falando que o Augusto vai viajar para Londres, né, para se encontrar, enfim, com os sheiks, né, tem muita notícia pipocando, tá? Nesse sentido, né? Vocês que têm, inclusive, falado comigo, né? Sobre o assunto, tá? Em questão da notícia da Emirates, eu trouxe para vocês faz mais de um mês, né? Essa questão aqui no canal. Emirates é sim, né? Uma das interessadas, tá? Nesse novo name rights aí da Neoquímica Arena, ó, exclusivo, Corinthians confiante por Hernani, Emirates na Arena, e nesse dia, né? Mais ou menos um mês, eu expliquei para vocês, né, essa situação, tá, da Emirates. O que mudou? O que mudou é que depois que eles estiveram na Neoquímica Arena, assistindo um jogo do Corinthians ao lado, né, da diretoria corintiana, existiram mais 2 reuniões, tá? Até tirei o óculos aqui para não refletir na fonte. Eles já têm, tá, uma proposta formulada para fazer para o Corinthians, uma proposta oficial. A ideia deles é Neoquímica Arena, CT Joaquim Grava e CT da base, além de também estarem interessados na camisa do Corinthians. Tudo isso depende de várias multas, né? Principalmente os name rights da Neoquímica Arena, tem uma multa grande ali. Os valores eu ainda não vou entrar em detalhes com você, porque tudo isso são conversas, né? A diretoria do Corinthians tem conversado. Não tem informação de uma reunião para esse final de semana em Londres, não tenho essa informação, mas tem informação sim, né, que a Emirates está interessada sim nos name rights da Neoquímica Arena, tá? E mais, né, além dos name rights, toda essa questão que eu falei para vocês, né, de camisa, enfim, a camisa é mais difícil por conta do contrato com a Vaidbet, aí seria outra multa que teria que quebrar, né, acredito que isso não deve acontecer de início, tá, mas eles estão fazendo uma revisão de patrocinadores, estão apresentando as propostas para o Corinthians. É real, tá, o interesse da Emirates me falaram que existe desde 2015, mas agora avançou bastante com as conversas aí, né, com Príncipe, Sheik, enfim, é uma loucura tudo isso. A gente vai ter que aguardar para trazer algo ainda mais concreto para vocês. Não dá para a gente falar sobre valores e falar que isso vai acontecer. Existe, né, uma proposta sendo formulada que vai ser feita ao Corinthians, já verbalmente, né, o presidente Augusto Melo e companhia já ouviram bastante em relação a Emirates. Envolve sim a quitação da Neoquímica Arena, porque o valor é alto e aí ajudaria a quitar a Neoquímica Arena. Seria muito bom, um sonho, né, um sonho da Arábia, né, para a torcida corintiana. Comenta aqui embaixo se você acha que vai rolar isso. Deixe seu like aqui, vamos seguir falando muito do Coringão. Olha só, é bom a gente, né, agora falar do assunto Cássio, tá? É muito importante a gente falar desse assunto, porque hoje saiu a rescisão oficial, tá? O que está acontecendo? O Augusto Melo já confirmou, né, que o Cássio rescindiu o contrato, entrei em contato com ele aí, com a diretoria corintiana, e eles confirmaram para mim que existe realmente a rescisão, né? Já foi feita. Acho que só falta agora algumas assinaturas
para eles marcarem a coletiva, e se tudo der certo nessa questão burocrática, a ideia é que ocorra uma coletiva amanhã, ao meio-dia, tá? No CT Joaquim Grava, que depois eu quero falar sobre isso com vocês no Café da Fiel, que eu acho um erro, porque a grandeza do Cássio merece aquela sala de imprensa enorme da Neoquímica Arena. Imagine se todo mundo resolver ir nesse dia, né? Todos os meios de comunicação que certamente vão querer ir, né? E também, já saiu aqui, o credenciamento agora para a coletiva do Cássio, abertura da sala de imprensa 11h30 no CT Joaquim Grava, vai ocorrer ao meio-dia, tá? Então, enfim, já acabou de sair, chegou agora, né? Eu gravando o blend aqui, chegou agora, né? O credenciamento para a coletiva de imprensa, meio-dia no CT Joaquim Grava, tá? Abertura das salas 11h30 pela portaria 2. Ah, meu amigo. E lá nós vamos saber se o Cássio saiu de graça ou não. É bom lembrar que existe uma dívida, né? Hoje o Vessone trouxe no meu timão uma dívida do Corinthians com o Carlos Leite, aí, avaliada em pouco mais de 7 milhões. Então a gente não sabe se vai ocorrer um abatimento, porque essa dívida, existe uma dívida muito maior do Corinthians com o Carlos Leite, para mais de 50, 60 milhões, mas referente ao Cássio, mais de 7 milhões. A gente não sabe. É bom lembrar que o salário do Cássio até o final do ano ia dar mais ou menos isso, 7 milhões também. Então a gente precisa saber se o Cruzeiro vai pagar alguma coisa, se o Cássio está abrindo mão, né, enfim, desse valor com o Carlos Leite, porque são parceiros, né, é o empresário dele. Amanhã nós vamos descobrir tudo. Mas é aquilo que eu falei, né, eu que cravei em primeira mão que ele tinha acertado com o Cruzeiro, estava pedindo a rescisão no Corinthians, né, cravei isso na segunda-feira, cravei, até o Di Paula falou, você foi doido, hein, se der errado, vão te cobrar, mas, né, se confirmou mais uma vez uma informação importantíssima do canal Café do Setorista. Deixa o like aqui, o que você acha que vai acontecer amanhã, hein? Rescindido, já está o contrato, amanhã o Corinthians anuncia o quê? Que foi de graça ou não? Eu quero a sua opinião, eu quero que você se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, tá? Comenta aqui embaixo, vamos falar de Gabigol. Gabigol com a camisa do Corinthians, se trouxe tumulto e preocupação no Flamengo, se trouxe pressão no Flamengo, no Corinthians trouxe, podemos dizer, pelo menos uma animação. Muita gente que trabalha no Corinthians, muita gente ligada à diretoria, muita gente do CT Joaquim Grava, o pessoal está se divertindo com isso e está até animado, né, pensando em quem sabe o Gabigol poder vestir a camisa do Corinthians aí sim, de forma oficial, tá? Algumas pessoas, já falei isso para vocês já na nossa programação, no Almoço com a Fiel, inclusive me mandam link, prints de tudo que está acontecendo em relação ao Flamengo. O Gabigol foi punido, né, pela diretoria do Flamengo, multado, né, foi multado e não vestirá mais a camisa 10 do time do Flamengo. Vai vestir qual camisa? Não faz sentido nenhum essa punição, né? Enfim, mas o Corinthians monitora a situação do jogador. E também eu descobri dentro do Corinthians que existe o interesse do Palmeiras, tá? Na contratação do Gabigol. Eu acho que agora com o Gabigol vestindo a camisa do Corinthians, será que o Palmeiras pularia fora? Não sabemos, tá? Mas dentro do Corinthians eu apurei que realmente o Palmeiras tem conversas para contratar o jogador. E agora eu vou te falar a decisão que o Corinthians tomou em relação a Gabigol depois dele vestir a camisa do Corinthians, e eu falo a decisão em relação se vai querer contratar ele ou não. Olha só, você fica sabendo de tudo aqui em primeira mão e vai saber agora se o Corinthians quer ou não o Gabigol. Deixa o like e depois da vinheta exclusivo, Corinthians pensa em contratar o Gabigol. O Corinthians não descarta, mas faz algumas ponderações, inclusive ponderações importantes. Eu poderia tratar isso como exigência ou posso tratar isso como ponderação. Você usa a palavra que você quiser, tá? Mas vai depender de duas questões. Olha só, primeira questão é o Corinthians não ir atrás do Gabigol, tá? Corinthians não vai procurar mais o Gabigol. Tem que partir dos representantes do Gabigol. Essa é a primeira exigência, é a primeira ponderação. Estou apurando coisa exclusiva importante para você, tá? Essa é a primeira. Então, se ficar esperando o Corinthians querer reabrir negociações, o Corinthians fez de tudo, deu o que tinha e talvez o que não tinha
para contratar o Gabigol no início do ano, enfim, oferecendo um baita salário para ele, se acertando com o Flamengo, e ele deu para trás no final, porque foi ele que não quis, eu avisei vocês sobre isso, tá? Nunca falei que estava fechado, né? Só para deixar bem claro, só estou falando que foi feita a proposta para o Gabigol, né? Ele, né, deu corda ali no namoro e no final, né, ele não quis fechar. E também nunca falou que ia fechar, mas com o Flamengo estava fechado. Agora, por conta disso, né, teve até um desgaste com os representantes do Gabigol, isso aí já foi contornado. O Corinthians não vai abrir negociações, mas uma fonte me diz o seguinte: se eles procurarem, tudo bem. E abre aspas para a segunda ponderação, tá? Então, só para você ver como aqui você tem a informação certa, tá? Nós não vamos procurar, só se eles procurarem, tá? E agora a última, e dentro das nossas condições. Talvez não vai ser como o Gabigol queria da outra vez, tá? Então o Corinthians até não descarta o Gabigol, mas o Corinthians faz duas ponderações: não vai atrás dele, não vai fazer proposta, só se eles procurarem o Corinthians, né? O famoso oferecido, se ele for oferecido, e a segunda ponderação, dentro das condições do Corinthians, que uma delas eu sei, é não pagar nada, só salário. Aí, Gabigol, você vestiu a camisa, agora a bola tá contigo. Além da camisa, a bola tá contigo se quiser jogar no Corinthians, tá bom? Vai ter que ser desse jeito. Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Esse é o Blend de Informações. Às 19 horas tem o Café da Fiel, que vai bombar hoje, hein? Vamos falar muito do Coringão, tá? Fiel, a notícia que todos temiam chegou, né? Cássio se despediu do Timão com a camisa especial. E a emoção em promessa de push no Parque São Jorge, tá? O goleiro Cássio Fiel se despediu oficialmente do Timão nesse sábado ontem, né? No CT Joaquim Grava. Entrevista coletiva promovida pelo clube para encerrar o ciclo do atleta no Timão, tá? Apresentado aí ao lado do presidente Augusto Melo, o gigante recebeu uma camisa celebrativa aos 712 jogos e teve anunciado uma honraria destinada aos poucos jogadores aí do clube. Um busto aí no Parque São Jorge. Aos 36 anos, Fiel, o Cássio tomou a decisão de rescindir o contrato com o Corinthians para viabilizar sua saída precoce do clube, tá? O goleiro aí perdeu a titularidade no gol negro após forte desabafo na Argentina e culminou em uma reunião com a presença até da psicóloga Ana Ricolta. Já o Carlos Miguel aí assumiu a meta da equipe do Antônio e na sequência ele teve convencimento aí, tem convencido a Fiel desde então. O destino do Cássio deve ser o Cruzeiro, tá, Fiel? Cruzeiro. Um contrato que abrange 3 temporadas. O Timão aí, vale destacar, Fiel chegou a encaminhar uma proposta de inovação no staff aí do goleiro, os empresários do goleiro, que incluía mais 2 anos de contrato, mas o jogador optou pela oferta apresentada pela equipe mineira. O Cássio vai deixar o Timão após uma trajetória de 13 anos e grande idolatria. Ele é um ídolo do Timão, tá? Pela equipe alvinegra, o Cássio fez 712 jogos e conquistou 9 títulos, incluindo 4 paulistas, 2 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial e a Copa da Sul-Americana. Com a saída do Cássio, o Timão conta com Carlos Miguel, o Donelli como opções no elenco profissional para a posição do goleiro. Além da dupla aí, Antônio Oliveira tem à disposição os meninos sub-20, né, Fiel? O Felipe Longo, o Cauê, o Cadu, o Matheus Correia, o Bison e o Cauã. Na minha opinião, eu poderia fazer uma estátua do Cássio e erguer na taça do Mundial na frente da nossa linha, se o fez com o Fernandão.